estudar um pouco sobre... Na verdade, o tema que eu trouxe essa noite se chama a importância de defendermos a fé. Nós iremos ver nessa noite como devemos defender a nossa fé, porque hoje, irmãos, o mundo está cheio de falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos mestres, e assim nós iremos discorrer durante esse texto aqui que nós iremos ler sobre esse assunto. Então, irmãos, convido a todos que possam ficar em pé. Nós iremos fazer uma leitura no livro de Judas. Judas é um livro que não tem capítulo. Ele tem 25 versículos e nós iremos ler Judas do versículo 1 ao versículo 4. Judas, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Estarei lendo na tradução corrigida, mas nós iremos, se tiver aqui também, mas no caso eu vou pedir para alguém ler na sua tradução, da revista atualizada, se não tiver no telão, tá bom? Nós iremos ler em Judas, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos irmãos, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos trazendo a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Peço a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha estar falando conosco, Senhor. Abre o coração de cada irmão que está aqui presente, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor, e assim aplicá-la em nossas vidas. É que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender desse livro, que esse livro, ele não é muito lido, né? Justamente por conta do seu nome, que é Judas, né? Muitas pessoas acham que esse Judas, ele é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, mas não é o Judas Iscariotes. Esse Judas aqui, por muitos estudiosos, acreditam que esse Judas, ele é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, como diz em Marcos capítulo 6, versículo 3. Lá em Marcos 6, 3 diz que tem um Judas, irmão de Tiago, e também é irmão de Jesus. E acredita-se que esse Judas é o meio-irmão de Jesus, que depois de muito tempo ele veio a se converter a Cristo, porque até os próprios irmãos dele não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas depois de um bom tempo, né, depois da sua ressurreição, que eles passaram a acreditar. E provavelmente esse Judas, ele é o meio-irmão de Jesus. E assim ele começa, né, no versículo 1, dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui, apesar de Judas ser meio-irmão de Jesus Cristo, ele não diz que ele é irmão de Jesus Cristo. Por que ele não fez isso? Porque ele não colocou como irmão de Jesus para não mostrar aquela autoridade, sou irmão de Jesus.
vocês têm que me respeitar, eu sou autoridade, porque eu sou irmão de Jesus. Ele não fez isso. Ele disse que ele é irmão de Tiago. Tiago, ele era bastante conhecido, porque ele era um dos líderes da igreja, das primeiras igrejas. Tiago era um dos líderes. Ele diz assim, né? Ele era irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo. E diz: aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. E os dois versículos que nós iremos ver aqui centralmente, né, é o versículo 13 e o versículo 4, onde ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Ele, irmãos, ele queria falar com esses amados, com esses cristãos, sobre a comum salvação. Só que o que ele vai dizer aqui, continuando no versículo: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, irmãos, ele teve essa empatia com esses irmãos. E outra coisa, irmãos, aqui geralmente quando Paulo ele escreve carta, ele fala ele direciona a carta para alguma igreja, né? Judas não fez isso. Provavelmente Judas ele destina essa carta para várias igrejas da região que estavam passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema. No caso seria desses falsos mestres ensinando falsas doutrinas que se introduziram na igreja. E ele fez assim, né? Ele direcionou essa carta para várias igrejas em comum que estavam passando pela mesma situação. Ele fala, né, que ele escreve isso e exortou a igreja a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. O que estava acontecendo naquela época, irmãos? Muitos falsos mestres estavam se introduzindo e colocando coisas que a palavra não falava, que, como ele diz aqui no versículo 3, no final do versículo 3, que uma vez, acho que na tradução de vocês está uma vez por todas, é assim que está escrito? Foi dada aos santos. Uma vez por todas foi entregue aos santos. Como diz nessa tradução, revista atualizada, uma vez por todas já foi entregue, não tem por que aumentar alguma coisa ou subtrair alguma coisa da palavra, porque já foi entregue uma vez por todas. Até quando Judas escreve essa carta, já tinha sido decretado o que era o cânon bíblico, já tinha sido. E aí o Judas ele vem e fala que alguns falsos mestres estavam se introduzindo e fazendo o que? Aí no versículo 4 vai dizer: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Peço que alguém possa ler em sua tradução aí, diferente da minha, por favor. O versículo 4. Essa tradução, ela diz que esses homens se introduziram dissimuladamente, né? Com dissimulação. E o que é dissimulação? A dissimulação, ele é um ato consciente e astuto de ocultar as verdadeiras intenções dessa pessoa. Então, a dissimulação é essa. Ela oculta a verdadeira intenção dela. Então, e é isso que estava acontecendo nessa época. Que esses homens estavam enganando
as pessoas dissimuladamente. E o versículo continua dizendo que antes já estava escrito para esse mesmo juízo, e eles já estavam condenados. A Bíblia vai dizer que são homens ímpios que estão dentro da igreja. E continua dizendo que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. E o que é dissolução? Nessa época, irmãos, se falava muito em libertinagem. Isso tinha a ver mais com o pecado sexual, né? Que as pessoas faziam atos sexuais ilícitos e era muito comum na época. O que acontecia na época e também acontece hoje? Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e eu posso fazer o que eu quero. Eu posso cometer o ato sexual do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e é assim que eles pensavam, né? E esses homens estavam fazendo e ensinando esse tipo de doutrina que, segundo a Bíblia, é errada, né? E a Bíblia vem dizer também que fazendo isso, né? Fazendo libertinagem com a graça de Deus, eles negam a Deus com isso, né? Então, irmãos, o que nós vemos nesse texto é que as coisas não mudaram muita coisa não, né? Fizeram foi piorar no dia de hoje. Hoje em dia as pessoas pensam dessa mesma forma. Pensam que Jesus morreu pelos nossos pecados e nós podemos fazer o que nós queremos, mas não é assim. A graça de Deus não veio dessa forma. Deus não deu a sua graça para nós fazermos o que queremos, mas sim o que Ele quer em nossas vidas. Então, irmãos, qual é a importância de a gente defender a nossa fé? Porque as pessoas vêm e falam dessa forma que nós podemos viver do jeito que nós queremos, da forma que nós quer. O que nós falamos ou fazemos a respeito disso? Porque essas pessoas, elas estão ensinando outras pessoas que isso está certo. Será que nós estamos calados para esse tipo de afirmação? Será que nós fazemos alguma coisa? Porque quando nós não falamos nada e quando nós não fazemos nada, nós estamos compactuando com aquilo que está sendo pregado. Então, nós temos que ser vigilantes e sempre alertar as pessoas, porque as pessoas, muitas vezes, irmãos, eu vejo, né, que algumas pessoas, elas querem a Deus, querem buscar a Deus, mas quando vão buscar a Deus, vão para lugares que não ensinam o verdadeiro evangelho, não ensinam a verdadeira palavra de Deus. Aquelas igrejas que pregam aquela teologia da prosperidade, pregam que Deus te fez vencedor, Deus vai te dar casa própria, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, e as pessoas vão nesses lugares. Mas às vezes as pessoas, elas querem buscar Deus, mas estão indo em lugares que não pregam a verdade. E isso é muito perigoso. E nós, como cristãos e conhecedores da palavra, nós temos que instruir essas pessoas para não ser presas fáceis para o inimigo. E, irmãos, nós temos que sempre estudar a palavra de Deus e assim nós ensinarmos as pessoas, né? E assim sempre nós iremos aumentar a nossa fé, quando nós estudamos a palavra de Deus e ensinamos as pessoas. Sempre nós iremos proteger as pessoas de falsos ensinos, falsos mestres e assim defender a nossa fé, né? Porque a nossa fé não é baseada naquilo que Deus dá para nós, mas sim por aquilo que Ele é em nossas vidas.
e nós temos que sempre estar alertas sobre esses assuntos. Muitas igrejas, irmãos, no meio cristão, que pode se chamar assim, mas entre aspas, né? Pregam doutrinas antibíblicas. E quando ele diz aqui, irmãos, que esses homens, esses indivíduos que se introduziram dentro da igreja vêm com dissimulação, isso significa também que esses homens, eles não vêm escrito na testa assim: eu sou falso, eu sou mentiroso, eu estou enganando você. Não vem na testa escrito. Ele vem como? Ele vem com a palavra, vem com a Bíblia, cantam hinos do cantor cristão, cantam hinos evangélicos, fala sobre a Bíblia, mas dentro da igreja estão ensinando falsas doutrinas. E é isso que são homens dissimulados, homens que não falam a verdade, que ocultam a verdade, que as suas intenções são outras. E de uma maneira, irmãos, de uma maneira bem didática, estarei falando uma forma de identificar grupos religiosos que pregam e falam dissimuladamente. Como, por exemplo, tem uma forma didática, irmão, alguns dos irmãos que devem conhecer e saber, da forma das operação matemática. Quais são as 4 operações matemáticas básicas? Vocês conhecem? 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. É uma forma didática, irmão, mas é bastante proveitoso, irmão, porque a gente consegue identificar esses tipos de grupos que ensinam falsas doutrinas. O que significa a adição? A adição são aqueles grupos que adicionam algo ao Evangelho ou à graça de Deus. Por exemplo, a Bíblia, eles têm lá a Bíblia, mas também tem algum livro que entra em pé de igualdade com a Bíblia. Então estão adicionando algo, não é somente a Bíblia. Então quer dizer o quê? Para eles a Bíblia não é suficiente. É a Bíblia mais alguma coisa. A Bíblia mais um livro de alguém. A Bíblia mais alguma coisa. Então estão adicionando algo. E isso nós temos que tomar cuidado. E existem, irmão, por aí grupos que se denominam cristãs que fazem isso. E isso é considerado falsa doutrina e falsa igreja, né? E a subtração, irmãos, a subtração é aquele grupo que subtrai a divindade de Cristo. Você já viu aquele grupo que fala que Jesus Cristo não é Deus? Ele é só homem. Alguns dizem que Jesus é um homem evoluído, um espírito evoluído, mas não é Deus. É um profeta, mas não é Deus. É um grande líder, mas não é Deus. Esse grupo também, ele está subtraindo a divindade de Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. E a multiplicação é aquele grupo que está multiplicando a forma de salvação ou a forma da graça de Deus. Por exemplo, nós somos salvos pela graça por meio da fé, mas também o quê? Se nós somos salvos pela graça por meio da fé, nós temos que também estão multiplicando a forma de salvação. Nós temos que também o quê? Guardar o sábado. Se nós não guardarmos o sábado, nós não somos salvos. Ou, por exemplo, nós somos salvos pela graça e por meio da fé,
mas também se nós não fizermos boas obras, também nós não somos salvos. Então, irmãos, essas são doutrinas que são perigosas em relação às obras, né? Como nós conhecemos aqui, que as obras não salvam, mas nós praticamos as boas obras porque nós já somos salvos, não para ser salvos. Então, esse grupo, ele prega que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas se nós não fizermos boas obras, nós não somos salvos. Ou até, existe um grupo que vocês conhecem, que estão aí evangelizando todo mundo, todo domingo de manhã está por aí, mas lá dentro eles pregam que é uma meta que eles têm que bater. É uma meta que eles têm que bater de evangelizar as pessoas. Se não bater essa meta, infelizmente eles não vão ser salvos, porque isso aí é uma forma de comprar a salvação deles. E também isso é perigoso. Estão multiplicando a forma de salvação. E a divisão, irmãos? A divisão são aquele grupo ou aqueles líderes, aquelas pessoas que estão dividindo a sua lealdade de Deus com ele. Por exemplo, as pessoas querem a Deus, querem buscar a Deus, mas esses líderes, principalmente aqueles líderes que a gente tem que tomar cuidado, que botam a sua foto na frente da igreja assim, ó, na frente da igreja, é isso aí que são mais perigosos, que parece que eles estão sendo adorados pelas pessoas, né? É isso que nós temos que tomar cuidado, que as pessoas estão indo à igreja, aos cultos, mas não para adorar a Deus, para render graças a Deus, para glorificar a Deus, mas por conta desse líder ou desses líderes, né? Então ele está dividindo a sua lealdade com Deus. Às vezes eles confiam mais nesse líder, nessa pessoa, do que o próprio Deus. Então são coisas, irmãos, que acontecem nesse mundo que nós temos que estar espertos, nós temos que estar alerta, né? E assim alertar outras pessoas, porque a graça de Deus e a doutrina que foi constituída pelos apóstolos já foi dada uma vez por todas. Nós não temos que adicionar nada, nós temos que subtrair nada. O que nós temos que fazer é ler a palavra de Deus, que ela é suficiente para nós, ler, entender, defender a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus. É por isso que nós temos que sempre meditar na palavra de Deus, né? Pedir a direção de Deus, porque existem muitas falsas doutrinas por aí que estão sendo ensinadas e enganando a muitos, né? Enganando a muitos, né? Poucos não. É por isso que muitas igrejas lotam, né? Lotam muitas pessoas, porque muitas pessoas estão com intenção errada de buscar a Deus. Outras estão querendo buscar a Deus, mas o seu líder religioso também está com intenção errada. Por isso que nós temos que estar alerta, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos sempre estar ligados, né, irmãos, com essas coisas que acontecem nesse mundo e sempre pregar a verdade para as pessoas, porque às vezes as pessoas querem ouvir a verdade, mas acabam ouvindo mentiras, né? Mentiras que a Bíblia não diz, fazendo coisas que a Bíblia não fala e até fazendo as coisas que a Bíblia proíbe, né? Então, irmãos, que nós possamos sempre estar vigilantes, como Judas falou nessa carta, né? Às vezes tem pessoas que dizem, não, Deus não precisa de defesa, não precisa de defensores. Mas se fosse assim, Paulo não escrevia tanta carta, né? Judas não escrevia essa carta aqui, alertando a igreja. Então, a igreja, Deus, Ele colocou a palavra dele para nós defendermos a palavra dele, né? E fazendo com que outras pessoas não sejam enganadas. Então, irmãos,
Essa é a palavra de Deus que eu trouxe nessa noite. Nós possamos estar refletindo e entender que a palavra de Deus Deus deixou a sua palavra para nós entender, defender e aplicá-la em nossas vidas. Não precisamos nem devemos adicionar nada e nem subtrair nada, e nem dividir alguma coisa e nem multiplicar a forma de salvação. Então, irmãos, que nós possamos sempre compreender, estar sempre pedindo direção de Deus para viver nesse mundo. É aquela questão, irmãos, que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos soldados de Cristo. Como aquele hino do cantor cristão diz, né, o estandarte dessa igreja. O que é o estandarte? É quando a igreja chega num lugar, até aquela bandeira diz: estamos aqui. Nós estamos aqui para defender o que é de Cristo, o que é de Deus, contra esses falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, e assim demonstrar o amor para com outras pessoas. Porque é fácil a gente entender aqui, mas muitas pessoas estão se perdendo porque a gente não está ajudando elas. Então, irmãos, que nós possamos não ficar somente com nós esses ensinamentos. Por isso que é muito importante o culto de doutrina, né? E é o culto que é menos visitado perante os cultos, né? Não somente aqui, mas em todo lugar é o culto que é menos visitado. Então, irmãos, que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento da graça de Deus e todos os dias compreender o que Deus quer dizer aos nossos corações. Então, irmãos, vamos orar por essa palavra que foi ministrada. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Quero lhe agradecer, Senhor, pela essa palavra que foi ministrada, Senhor, transmitida, que todos os dias nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, e assim, Senhor, ensinar outras pessoas, alertar outras pessoas contra os falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, Senhor, que nós possamos ajudar outras pessoas e assim pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, Senhor. Muito obrigado por tudo. É que eu lhe peço e agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estarei passando a palavra para o pastor Júlio César, que é o dirigente nessa noite e irá dar continuidade.